Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui diretamente da ADTAG Novo Gama para mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado a estar conosco, a curtir essa live, a também estar compartilhando com os seus amigos, com os irmãos. Você, obreiro que está acessando agora a página no Facebook da ADTAG Novo Gama, pode compartilhar nas demais redes sociais da igreja. E hoje estamos diante de uma lição também muito importante, onde hoje é a lição de número 5, no dia 2 de agosto do ano de 2020, que tem como tema Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. A nossa lição de hoje ela vai discorrer a respeito da história de Davi, baseando-se nos textos sagrados do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16 e também no capítulo de número 17 do livro de Samuel, onde começa a narrar a história de Davi e também falando um pouco de Saul, né? Antes, no capítulo 10, fala sobre o início do reinado de Saul, sobre Israel. Vamos adentrar no assunto da lição nessa tarde. Posteriormente estaremos frisando esses pontos importantes para o nosso crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do Senhor Jesus. Quero aqui cumprimentar todos que fazem a ADTAG Novo Gama, ao nosso pastor Juscelino Tomás, pastor presidente desta congregação, também os demais obreiros que o ladeiam nesta obra, que estão ombro a ombro fazendo a obra de Deus. Também cumprimentar o nosso pastor Ricardo, primeiro superintendente da escola bíblica, também a nossa irmã Sheila, terceira superintendente, e a todos os professores da escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar e continuar abençoando a nossa vida. O texto áureo está escrito no capítulo de número 17, o versículo de número 24. Você que puder, pega aí na sua casa a sua Bíblia e mantenha aberta nesse livro de Samuel, para que você possa acompanhar essas leituras. Diz assim, textual: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, verso 24. A verdade aplicada: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os textos de referência estão no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos de número 32, 37, 45 e o versículo de número 51, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 32 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, versículo 37,
O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse, verso 45, ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso de número 51. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vamos fazer uma oração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo onde você está, na sua casa, onde você estiver, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa tarde. Querido e eterno Deus, amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, em cuja presença, Pai, nós estamos, Senhor, na tarde desse dia 2 de agosto do ano de 2020, Senhor. Que o Senhor venha nos encorajar, meu Deus, a enfrentarmos, Senhor, os gigantes, ó Pai, que surgirem diante de nós, diante da nossa vida, Senhor, diante da nossa caminhada. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar ânimo, força, vigor, para que possamos, Senhor, vencer, Pai, tudo para a glória do Teu santo nome. Deus eterno, Deus santo, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, nessa tarde, para que possamos compreender, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Deus eterno, Deus santo, no nome de Jesus Cristo, Senhor, é que nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, para estar transmitindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor. Que o Senhor seja com cada um, Senhor, nesse dia, não somente hoje, mas em toda a caminhada, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esta lição de hoje ela é composta por 3 temas, ou 3 tópicos, e que nós vamos discorrer um pouco sobre eles, e ressaltar aqui a leitura da palavra de Deus para que possamos entender o contexto em que estava vivendo Israel naqueles dias. Vai falar basicamente esta lição sobre Davi e Golias, né? E para entendermos um pouco, nós vamos estar discorrendo sobre a palavra de Deus. Os temas, os tópicos são: tópico número 1, crises que surgem como gigante. Número 2, vencendo o medo paralisante. E o número 3, vencendo gigantes. Diz assim o texto aqui da revista da Escola Bíblica: é por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente, ou estamos passando por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Não falta exemplo de pessoas que, diante do medo, acabaram até mesmo esquecendo de Deus. É uma realidade que nós estamos enfrentando, que o mundo todo está enfrentando. Essa pandemia chamada, intitulada Covid-19 ou coronavírus, que tem atacado, que tem assolado a humanidade. E nós vemos que não é só o Brasil, mas é o mundo inteiro.
Não são só apenas as pessoas que não creem em Deus, que não professam a fé em Jesus Cristo, mas também tem atingido pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. E aqui o comentarista, o bispo Abner Ferreira, ele comenta a respeito de que nesse período muitas pessoas têm entrado em desespero, muitas pessoas têm adquirido depressão e outras coisas do tipo, e até mesmo muitos têm se esquecido de Deus. Que não venha ser o caso de você que está aí na sua casa, de você que está nos acompanhando nessa tarde. Não venha se esquecer do Senhor. Que o Senhor, Ele é quem nos dá a vitória, Ele quem nos fortalece para que nós enfrentamos o gigante. É uma doença invisível? É sim. É um gigante invisível? Esse gigante da atualidade ele é invisível. Mas o Senhor, Ele nos dá armas para que nós possamos enfrentar esse gigante, para que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus. Pois só acontece alguma coisa com a nossa vida se o Senhor permitir, se o Senhor deixar que aconteça. Por isso é importante, irmãos, nós lutarmos para nos manter inabaláveis na fé, na confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso através da palavra de Deus, e isso através da nossa oração, da nossa comunhão com Deus. De nós termos a certeza, que Deus, Ele está disposto a nos ajudar nas lutas que nós passamos, nas lutas que nós enfrentamos, nos gigantes que surgem na nossa vida, diante de nós. E o Senhor, Ele pode sim fazer isso, mas mediante a nossa fé, a nossa convicção em Deus. Nós vamos aprender nessa tarde com Davi. Nós vamos aprender nessa tarde com a palavra de Deus que está escrita no primeiro livro de Samuel, de como começa essa história. Deus, no entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Deus usa de situações, irmãos, para nos lapidar. Deus usa de situações para nos direcionar, para que nós venhamos nos firmar mais e mais na caminhada. Deus usa de situações adversas para testar a nossa fé, para que nós possamos se manter firmes. Deus, Ele nunca deu prova ao seu povo, a ninguém, além daquilo que nós possamos suportar, além daquilo que nós possamos enfrentar. Pois o Senhor que nos chama, o Senhor que nos traz para as batalhas, para as guerras, para enfrentar as coisas, Ele nos capacita para que nós venhamos enfrentar. Nós vemos aqui, meus queridos, no capítulo de número 16, do primeiro livro de Samuel, quando Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, o belemita, porque Deus havia escolhido entre os filhos de Jessé um rei para Israel. Mas por quê, irmãos? Para entendermos isso, antes de Saul, não existia rei em Israel. Mas o povo pediu a Deus e queria um rei. Queria alguém que governasse sobre ele. O governo antes de Saul sobre Israel era um governo teocrático. Era Deus quem comandava aqueles a quem Deus escolhia como líder do seu povo para guiar o seu povo. Foi assim com Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo lá do Egito. Moisés era seu líder espiritual, Moisés era seu líder de batalhas. Depois de Moisés veio também Josué,
e assim por diante, passou no período dos juízes, e que Deus usava sempre alguém para dar vitória ao povo de Israel diante das suas batalhas. Foi assim que Deus usou poderosamente Gideão e os 300 homens de Gideão. Foi assim que Deus usou poderosamente Sansão, que nós conhecemos a história de Sansão, que Sansão tinha o Espírito Santo que lhe dava força sobrenatural, que ele conseguia derrotar os exércitos, né? Que há até uma passagem bíblica onde diz que em uma noite, né, que Sansão, ele com a queixada de uma jumenta, né, ele matou várias pessoas usando a queixada de uma jumenta, que ele amarrou várias raposas e soltou nos roçados dos filisteus. Então era um homem que era usado por Deus. Mas o povo de Israel começou a ver que as nações vizinhas, aquele povo a que eles enfrentavam, a que eles guerreavam, tinham um líder, um rei. Então eles viram que Saul seria um excelente rei para reinar sobre Israel, sobre o povo, para governar o povo. E eles pediram a Deus para que colocassem Saul, que era homem de guerra, homem guerreiro, homem valente, para que pudesse estar, né, irmãos, diante de Israel, para que pudesse guerrear as pelejas, controlar, governar sobre o povo, pudesse liderar. Então, no capítulo de número 10, do primeiro livro de Samuel, Deus manda que Samuel vá ungir a Saul como rei de Israel. E ele começa a reinar em Israel. Mas já na sequência, no capítulo de número 11, Deus já o rejeita como rei. Já começa o capítulo de número 13, Saul já desobedece à ordem de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, e vai oferecer sacrifício em lugar de Samuel. Então o Senhor desagradou, não quis mais Saul como rei de Israel. Aí entra na história, no capítulo 16 do livro de Samuel, no versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então o Senhor já tinha preparado para Israel um rei, uma outra pessoa para reinar sobre Israel. E quem é essa pessoa? É sobre esta pessoa que nós vamos estudar nessa tarde, que vai nos inspirar a nós vencermos também os gigantes. Porém Samuel disse: Como irei, pois eu, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e me ungirás a quem eu te disser. E Samuel fez conforme o Senhor tinha ordenado. Ao chegar em Belém, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando ele na casa de Jessé, disse: O Senhor tem se provido aqui de um rei, está entre os teus filhos. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque
o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel, ao ver, mais adiante nós vamos entender mais na frente, por que Deus já havia rejeitado Abinadab, ou Eliabe. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sema, porém disse o Senhor, tampouco a este tenho escolhido. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém o Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Esses 3 irmãos de Davi eram os mais velhos. O primogênito, Eliabe, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sema. E os demais, os outros 5, os outros 4 que passaram diante de Samuel, e o Senhor não tinha escolhido nenhum daqueles. Esses 3 primeiros filhos de Jessé eram homens de guerra, eram homens que acompanharam a Saul para a batalha, para as batalhas em Israel. Mas Davi era o mais jovem dos filhos de Jessé, e este estava lá no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Então Samuel disse: manda chamar o mais moço aqui. E quando chegou Davi perante a Samuel, disse, então Samuel, versículo 13, do capítulo 16, 1 Samuel. Então tomou Samuel o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo do Senhor, irmãos, é quem nos encoraja, é quem nos dá força para nós vencermos as lutas, as batalhas, para enfrentar os gigantes que se põem à nossa frente. Aquelas lutas que para nós, com a nossa própria força, é intransponível, não conseguiremos vencer com as nossas próprias forças. Mas o Senhor, Ele tem nos dado o Espírito Santo, que Ele é quem nos encoraja, Ele é quem nos capacita para enfrentar os gigantes. Olha, desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. E no versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então Saul antes tinha o Espírito do Senhor. Depois que Davi foi ungido rei de Israel, o Espírito se apoderou de Davi e saiu de Saul. A gente vai ver, irmãos, no capítulo 17, que quando começa a guerra contra os filisteus, e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte, à banda da além, e os israelitas estavam no outro monte, da banda da Quém. O vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha
de altura 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele tinha quase 3 metros de altura. Era este homem o maior guerreiro que tinha os filisteus. E esse homem, chamado Golias, foi ele que por 40 dias desafiou o exército de Israel. Olha, o rei, que era homem de guerra, que era homem poderoso, também estava se escondendo. Não ia à batalha. E esse gigante, irmãos, ele todos os dias gritava: não tem um homem que possa me enfrentar, Israel. Não tem ninguém sequer que possa me enfrentar, que possa me derrotar. Me manda apenas um. Se eu ganhar, nós vamos tomar os vossos despojos. Mas se ele ganhar, se um homem só de Israel ganhar essa peleja, nós seremos seus servos. Esse homem, ele passou a desafiar o povo. Começou a desafiar os exércitos. O tópico 1.1 da lição tem como subtítulo: conheça o Deus que você serve. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Temos que saber quem é o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos. E como conhecemos o Deus a qual nós servimos? Como nós podemos conhecer um Deus, o nosso Deus? Nós podemos conhecer o nosso Deus através da sua palavra, revelada aqui da Bíblia Sagrada. Nós podemos conhecer a Deus pela nossa intimidade com Deus, no nosso devocional com Deus, orando a Deus, tendo uma vida de comunhão com Deus. É uma forma de nós conhecermos ao Senhor, de nós sabermos quem é o nosso Deus. Nós temos aqui na palavra de Deus, falando sobre as coisas, as maravilhas que Deus fez e faz. Que Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Que Deus, Ele nunca perdeu em batalha, Ele é Deus de guerra, Ele é Deus poderoso. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. É um Deus justo, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus que promete e cumpre as suas promessas, a sua palavra. Esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que não envergonha o seu povo. É um Deus digno de toda a confiança, de toda a nossa crença, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que nós temos que ter intimidade com Ele, que nós temos que conhecer a Ele. Saul, apesar de conhecer a Deus, de ter uma certa intimidade com Deus, de ter tido o Espírito Santo de Deus, mas ele não conhecia intimamente a Deus. Ao contrário de Davi, que estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, lá no deserto, estava apacentando lá, mas lá ele tinha comunhão com Deus. Lá o Senhor deu a Davi vitória. A Davi. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia o seu Deus. Então é importante, irmãos, nós conhecermos o Senhor. É importante a gente despertar para conhecer a Deus. Saber o que Deus pode fazer na nossa vida. Conhecer o Deus que nós servimos. Você conhece a Deus? Você tem dedicado o seu tempo a conhecer a Deus, a buscar esse Deus, a entender esse Deus, a observar a sua palavra, o que Deus tem feito? Irmão, Deus tem feito coisa grande. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar
esse gigante. Olha, irmãos, aqui quando Samuel foi ungir Davi, rei, quando ele chegou na casa de Jessé, o primeiro homem que ele viu foi Eliabe. E a Bíblia mesmo diz que era um homem alto, homem de uma boa estatura, de uma boa aparência. Mas Deus o tinha rejeitado. Por que Deus o tinha rejeitado, irmãos? Era porque Deus sabe o futuro. Não é? Deus não faz previsão de futuro. Deus sabe o futuro. Porque ele já via que ia ter que enfrentar um gigante. Mas por que Deus escolheu Davi? Porque Deus era com Davi e Davi andava com Deus. Davi era jovem e apacentava as ovelhas malhadas de seu pai. E quando Davi, vamos continuar aqui, para entendermos mais. Mas o pastor se põe a guerrear contra o filisteu. Quem era o pastor? Era Davi. Davi, ele conhecia Deus. Eu acho muito bonito, irmãos, muito interessante, o Salmo de número 23, que é o Salmo do pastor e da ovelha. Quando Davi ali, pastor Ricardo, ele começa aquele salmo e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Era o que Davi fazia com aquelas ovelhas do seu pai. Ele guiava elas para os pastos verdejantes. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então aquelas ovelhas que Davi tomava conta, irmãos, elas tinham segurança porque Davi estava com elas. Assim também deve ser nós. Nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele está conosco. Nós temos que ter essa certeza que o nosso Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo nessa tarde, que já passaram por muitas batalhas, por muitas lutas, que já venceram muitos gigantes, muitas guerras, muitas batalhas, e agora se apresenta outra batalha. E o Senhor diz para mim e para você nessa tarde, que assim como eu fui com você no passado, eu serei com você hoje e sempre, porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor, Ele está conosco, nós temos que ter conhecimento disso. E foi por isso que Davi se dispôs a lutar contra aquele filisteu. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência na palavra de Deus. Jessé, seus 3 filhos mais velhos, tinham ido para a batalha, tinham ido para a guerra. Eliabe, Abinadab e Sama. Eles estavam na batalha, eles estavam na guerra. Jessé manda chamar Davi, lá onde ele estava pastoreando as ovelhas. Diz: trazer Davi aqui. E disse a Davi: Davi, vai até o campo de batalha, até o arraial, onde o exército está acampado. Leva mantimento para os teus irmãos. Vê como está a guerra e vê como eles estão. E Davi foi até o campo de batalha. Foi ver como estava Israel, como estavam seus irmãos naquela batalha. Davi deixou um guarda, um vigia, uma pessoa tomando conta das ovelhas e saiu pela manhã para ir lá onde estavam seus irmãos fazendo aquilo que o seu pai lhe ordenara.
levando consigo mantimentos, levando algumas coisas para o rei e também mantimento para os seus irmãos. No versículo 12 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, diz assim: Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Porque quando o Espírito Santo saiu de Saul, se apoderou dele um espírito mau. Então Davi ia até Saul para tocar a harpa, porque era um jovem preparado que tinha a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Irmãos, quando Davi tocava a harpa, o espírito mau se afastava de Saul. Né? Que nós também possamos ser instrumento de Deus para ser usado pelo Senhor. E chegava-se, pois, os filisteus de manhã e à tarde, e apresentou-se, o filisteu chegava, o gigante chegava, né? Para se apresentar durante 40 dias. Diz Jessé a seu filho Davi: toma, peço, de versículo 17, um éfa desse grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, né? E visitarás teus irmãos, e vê se lhes vai bem. E tomarás o teu penhor. Ou seja, ele ia trazer para seu pai a notícia de seus filhos, de seus irmãos, se eles estavam bem ou não. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. E Davi então se levantou de madrugada, carregou-se e partiu, como Jessé lhe tinha ordenado. Já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Aí o versículo 23 vai começar a falar que o gigante, ele começava a desafiar, continuava desafiando os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu o gigante desafiando o povo, desafiando os exércitos, o exército de Israel. Olha que tinha capitão de 1000. Eram mais de 1000 soldados que tinha à disposição de Saul, de Israel, para lutar. E no meio desses homens todos, irmãos, não tinha um que tivesse a coragem de enfrentar aquele gigante. Tamanho era o medo que eles tinham de enfrentar o gigante, e a falta de fé e a falta de confiança no Deus de Israel. Um homem, um líder, sem o Espírito de Deus, que era Saul agora, que o Espírito Santo havia se retirado dele, não tinha mais força para encorajar o povo à batalha. Nem ele tinha força para ir e nem para encorajar o povo. Então, quando Davi chegou na batalha, o povo de Israel estava praticamente se entregando, estava praticamente se rendendo, porque 40 dias e ninguém se manifestava. 40 dias um gigante zombando deles,
40 dias um gigante zombando do Deus de Israel. Não tem um homem aí, não tem ninguém que possa me enfrentar. Ele ia em nome do Deus deles, dos deuses dele, desafiava. E o povo com medo. Foi nesse cenário que Davi chegou lá, na batalha. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi tinha certeza de quem era o seu Deus. Como eu já falei antes, Davi tinha certeza de quem era o seu Deus. Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha conhecimento de Deus. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que, pois, o homem que lhe ferir, o rei lhe inquirirá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Davi perguntou, né, o que é que o rei vai dar a quem decidir enfrentar aquele homem, aquele gigante? Aí tornaram a repetir o que o rei ia dar a quem fosse lutar, quem fosse capaz de vencer o gigante. E o povo lhe tornou a falar. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se de ira, a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? Irmão, Davi, ele era desprezado pela sua família, em certo ponto. Nós podemos ver isso, irmãos, mesmo quando Samuel chegou para ungir Davi. E Davi estava esquecido lá no meio apacentando as ovelhas. Foi quando Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos ou os jovens? Aí foi que Jessé disse a ele: não, ainda tem um. É o mais novo, é o mais jovem. Assim como quem diz: esse aí não serve não, né? E aqui ele foi desprezado pelo seu irmão Eliabe, que era mais forte, era o mais velho. Assim como quem diz: eu não tive coragem de ir, tu que é um menino, tu vais? E ele disse: a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele pensava que Davi tinha deixado abandonadas as ovelhas lá. Mas Davi, irmãos, ele era um jovem responsável. Um jovem que tinha responsabilidade. Por isso, irmãos, é que Deus se agradava de Davi. Porque Davi não era um irresponsável. Bem conheço a tua presunção. Olha só o que Eliabe disse para Davi. E a maldade do teu coração. Ele pensava que estava ali, que Davi era maldoso. Mas não, Davi estava ali porque ele conhecia o seu Deus. Ele sabia o que Deus ia fazer, ele tinha certeza do que Deus ia fazer pela sua mão através dele. Olha só, quem tem o Espírito Santo, irmão, é corajoso. Quem tem o Espírito Santo tem coragem. Quem tem o Espírito Santo, irmão, tem coragem de desafiar, de enfrentar, seja quem for. É encorajado. Olha, bem sei a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora? O que foi que eu fiz para você se irar contra mim? Ele estava perguntando. Porventura não há razão para isso? Será, irmão, que não havia razão para Davi perguntar? Por que o povo estava fugindo do gigante? Que já 40 dias estavam vivendo daquele jeito, fugindo do gigante, fugindo da batalha. Ninguém se manifestava, porque não tinha o Espírito Santo, porque não tinham coragem de lutar. E alguém chega com coragem, alguém chega preparado e não ia perguntar: por que estão fugindo? Por que estão se escondendo? Então Davi foi. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras.
E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul. Anunciaram a Saul o que havia acontecido. Disseram para Saul: Saul, chegou um jovem aí, Saul, que vai se dispor a lutar. Vamos lá. Ele sabia o Deus a qual servia, ele conhecia quem era o seu Deus. Davi, ele tinha fé inabalável no Senhor. Que a nossa fé também, irmãos, nessa tarde venha a ser fortalecida no Senhor. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que nós não venhamos deixar de acreditar e crer nele. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. Deus não decepciona os que nele confiam. Deus, ele não decepciona os que confiam em Ele. Jamais Deus decepcionou alguém. Às vezes as pessoas ficam frustradas, se frustram pelas suas próprias escolhas, por desagradar a Deus. Saul, quando ele desagradou a Deus, Deus não aprovou mais o seu reinado. Deus não lhe deu mais força para vencer as batalhas. Por isso que agora ele estava fugindo, estava se escondendo. Ele tinha até armaduras, mas não as vestia, não ia para a guerra, não saía mais. Irmãos, olha, continuando aqui. Davi disse a Saul, verso 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça o coração de ninguém por causa daquele filisteu. Porque o teu servo, eu, Davi, ele dizendo, eu irei a ele. Eu irei pelejar contra ele. Irá pelejar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, verso 33, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Irmãos, já viu que quando a gente vai enfrentar uma luta, uma dificuldade, um gigante que surge, sempre tem alguém para desmotivar? Aquela pessoa que não tem a confiança em Deus, aquela pessoa que não tem visão de Deus, sempre aparece um para desanimar, não vai não, que não vai dar certo não. Mas aquele que tem fé em Deus, ele diz, eu vou porque Deus é comigo. Né? Eu vou porque Deus é comigo. Assim Davi disse, eu vou porque Deus ele é comigo. Não é coisa de eu vou arriscar, que eu vou entrar lá no meio lá para ver se Deus faz alguma coisa. Não, eu vou porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai me dar vitória. E Davi conta para Saul as suas experiências com Deus. Ele disse, olha meu rei, meu senhor, o teu servo estava apacentando lá no deserto as ovelhas de meu pai, quando veio um urso e um leão para arrebatar as ovelhas. E eu as livrei da sua boca. Matei ao urso e semelhantemente também ao leão. Deus me deu força para matar eles. E com este gigante não vai ser diferente. Pois o meu Deus, o nosso Deus, ele vai me dar força para vencer esse gigante. Era a convicção que Davi tinha. Era a fé de Davi que estava inabalável no Senhor. Ele viu o jeito que estava o povo, fugindo, correndo. Olha a postura de Davi. E saía após ele feria. Assim feriu seu servo leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, a luta, quem ele estava enfrentando, não era simplesmente o exército de Israel. Davi disse, os exércitos do Deus vivo. O gigante Golias, embora grande que ele era, causava medo, espanto,
Era uma batalha, irmãos, que o povo fugiu dele, porque também ele os amedrontava com as suas palavras, os desafiava. Era uma batalha, irmão, não só na guerra, na parte, digamos assim, da sua carne, de matar o seu corpo, mas o inimigo, Golias, ele conseguiu destruir a esperança, a confiança daquele exército no seu Deus. Tremenda era a guerra, tremenda era o poder que ele falava, a ira que ele tinha, que ele ia para a batalha, irmãos, aquele gigante, que ele conseguiu desestabilizar a fé daquele povo. E aquele povo não tinha mais fé em Deus. Aquele exército, o exército que Davi aqui diz assim, o exército de Deus. Não é só o exército de Israel, não. Aquele povo representava Deus. Era o povo de Deus. Era uma batalha espiritual também. Era uma batalha, um desafio dos deuses dos filisteus ao Deus de Israel. Disse mais Davi, Saul vestiu a Davi, olha, verso 38. E Saul vestiu a Davi, dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou de sobre si. Irmãos, a nossa arma, para nós enfrentarmos o gigante, as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são armas carnais. As armas da nossa milícia são armas espirituais. O armamento que Deus tem disponibilizado para mim e você são armas espirituais. Davi, naquele tempo, irmão, já estava usando aquela armadura que Paulo descreveu na carta aos Efésios. Davi já tinha se apoderado do capacete da salvação. Davi já tinha cingido os seus lombos com a verdade. Davi já tinha vestido a couraça da justiça. Davi já tinha o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Davi já tinha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a sua confiança em Deus. Davi já tinha calçado os seus pés, já tinha proteção, já caminhava com Deus. Davi já estava pronto para a batalha, porque não era só uma batalha carnal não, também era uma batalha espiritual. Era uma guerra na mente das pessoas, para enfraquecer. Já viu que o inimigo, ele trabalha, ele age na mente das pessoas? Que a batalha ela não é carnal, ela é espiritual. Você já viu quantas notícias ruins têm surgido nesses últimos dias para enfraquecer a minha e a sua fé? Você já viu que tem canais e canais de notícias para desestabilizar a fé dos cristãos nesses últimos dias, nessa pandemia? Nesse gigante que está assolando as pessoas, a todos aí fora? Já tem visto que só notícia de coisa ruim, só notícia de morte, de já morreram tanto, já morreram mais tanto, já tem mais tanto infectado, já tem mais tanto isso e aquilo. Isso é para desestabilizar a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus. Mas não se permita nessa tarde ser abalado. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Que o Senhor nos dá força para nós vencer. Que o Senhor nos dá força para nós vencer essa batalha, esse gigante. Assim como ele foi com Davi, ele também é conosco. É uma guerra espiritual. Tome também nessa tarde as armaduras de Deus. Se viste interessante. Naquele texto lá de Efésios,
que Paulo, escrevendo aos Efésios, olha, no versículo 13, aliás, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Paulo ressalta que há firmeza. Então, quem não está firme, né, até tema da campanha da sexta-feira, da noite da vitória, né, não duvides. A palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e vem, vai e vem. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia está firme, outro dia não está firme. Mas Paulo diz assim: estai, pois, firmes. Então, irmãos, é preciso nós estar firmes para nós vencer essa batalha espiritual. Olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E aqui, irmão, Deus me deu entendimento sobre essas regiões celestiais. Onde são essas regiões celestiais? Deus me faz entender através desse texto que as regiões celestiais estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, onde é para ser ocupado pela palavra de Deus, pela nossa confiança em Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, o capacete para proteger a nossa mente, para proteger contra as más influências que vêm, os maus pensamentos, as palavras de desânimo, as palavras de descrédito em Deus. É que tem muitas pessoas, irmãos, que não creem como eu e você crê, e quer também que a gente seja igual a elas, esteja fraco, fugindo, se escondendo. Mas essa batalha, esse gigante que o mundo está enfrentando, Deus está usando isso também para que a nossa fé venha aumentar, a nossa crença, a nossa confiança nele venha aumentar. Olha, Davi não foi para a batalha vencendo o medo paralisante. Irmãos, o povo de Israel, o exército estava paralisado. Ninguém saiu mais para batalhar. 40 dias ninguém se dispôs a lutar contra o gigante filisteu. Mas porém Davi, ele não estava paralisado. Davi, ele não estava naquela intenção de ficar parado juntamente com ele, só vendo aquele gigante desafiar o povo de Deus. E é preciso vencer a fase da nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia, surgiram muitos problemas, né, como a depressão, as crises de ansiedade, dor de cabeça, problemas emocionais, crise financeira, dentre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro, né, como nesse período. Tomemos por referencial, né, os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado. E o que eles fizeram diante da crise? O que nós temos feito diante da crise? Qual tem sido o nosso comportamento como igreja de Deus, como servos de Deus? Né, irmãos? Como tem sido? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui na leitura aqui. Davi dispõe a pelejar, né? Aí Davi chega assim, ó.
Vinha chegando Davi a ele, deixa eu ver aqui, versículo de número 40. E tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. O gigante, ele começou a zombar de Davi, irmãos. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Tá, pessoal, irmão? Ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu, ó gigante, tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, e darei a tua cabeça e os teus corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E Davi marchou contra o gigante. Vinha o gigante, vinha aquele que trazia o escudo na frente do gigante, e Davi pegou do seu alforje uma pedra e a colocou na funda e lançou aquela pedra, e a pedra, diz a palavra do Senhor, que ficou encravada na cabeça do gigante. E o gigante caiu sobre o seu rosto em terra. E Davi foi para cima dele e pegou a própria espada dele, do gigante, e cortou a sua cabeça. E levou a cabeça do rei de Golias para o rei, para Israel, para que vissem o que o Senhor havia feito, que o Senhor havia dado o gigante em suas mãos. Irmãos, que nós possamos ser encorajados pelo Senhor nessa tarde a vencer esse gigante. Que essa crise, ela vai passar. Que o nosso Deus, a qual nós servimos, é maior do que tudo isso. Que a nossa fé venha a ser aumentada nessa tarde. E venhamos pôr a nossa confiança no Senhor. E venhamos a vencer este gigante. Né? Apenas algumas palavras, algumas perguntas que tem aqui nesse texto aqui da lição. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Temos assistido acalorados debates a respeito de sobre o que fazer na hora da crise. Você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações feitas ou a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito: não perca a fé. E é o que eu digo nessa tarde, para mim, para você: não podemos perder a fé no nosso Deus. Não podemos deixar de confiar e de acreditar em Deus. Eu sei que muitas pessoas têm sido acometidas por essa doença, mas até aqui Deus tem livrado a mim, tem livrado a você.
e que a sua fé possa ser aumentada nessa tarde. Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade a qual me foi concedida nessa tarde, de estar trazendo para nós, para você, essa palavra da parte de Deus. Querido e eterno Deus, amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por essa tarde, Senhor, em que tivemos na Tua presença, pela Tua palavra, por tudo, Senhor, que temos aprendido nessa tarde, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, onde quer que estejam, Senhor, nessa tarde, nesse momento. Que o Senhor venha fortalecer, meu Deus, a nossa fé. Que o Senhor, Pai, venha fortalecer, Senhor, dentro de nós, Pai, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, as nossas convicções de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem nos protege, quem nos livra de todo o mal, ó Deus. Abençoa, meu Deus, a cada um dos Teus filhos, a cada um dos Teus servos, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.